Olá, eu vim aqui para trazer a segunda parte das especializações dos Fanchi. Como várias pessoas pediram, ainda ficaram faltando algumas coisas e mesmo com esse vídeo ainda vão estar faltando algumas, mas eu acho que com ele a gente consegue englobar algumas das outras que são muito importantes que também ficaram faltando. A primeira especialização que eu quero trazer nessa segunda parte, a gente chama de especialistas em passagens ou especialistas em portais. Essas pessoas, elas acabam se especializando em, por exemplo, como ajudar as pessoas a nascerem nesse mundo, então como ajudar muitas vezes no parto, assim como as doulas, etc. E também como ajudar as pessoas a partirem desse mundo. Então, quando a gente morre, a gente recebe suporte dos nossos familiares, os ancestrais que já foram, a gente recebe suporte da Mãe Divina, a gente recebe suporte do caminho espiritual que a gente traçou durante a vida, seja ele qual tenha sido, se foi em uma religião, se foi fora de uma religião. E essas pessoas, elas se especializam em ajudar essas passagens a acontecerem. Ajudarem as pessoas a se prepararem para ir, ajudarem a família a se preparar para essa partida da melhor forma possível, da forma mais generosa e gentil possível, em como apoiar essa jornada espiritual que começa após a nossa partida da experiência humana. E também são especialistas em apaziguar os conflitos que tem muitas vezes das pessoas que morrem. Às vezes elas morrem com muito apego, ou elas morrem com muita raiva de alguém e depois amaldiçoando as pessoas. Então, os especialistas em passagem, eles vão estar ajudando esses processos a se harmonizarem. Então, muitas vezes tem que se fazer oferenda para os mortos ou fazer alguns tipos de trabalhos bem específicos para que essa energia possa ser transformada. Então, conforme eles vão trabalhando, eles também se tornam especialistas em, por exemplo, evocação de espíritos luminosos e etc., assim como os invocadores. Mas eles acabam sabendo fazer as passagens de conexão de uma forma que só os especialistas em passagens sabem. Então eles vão estudando como a natureza ela se desenvolve, como a vida tem uns ciclos e eles precisam fazer muita prática de divindade, muito jejum e estudar muito os aspectos de Canil da terra e do céu, principalmente. Então é importante que eles tenham bastante experiência sobre como a vida faz a passagem dela e sobre os pontos em que ela tem a transformação existencial. Então, esses são os especialistas em passagem. Muitas pessoas assumem esse tipo de especialidade ou às vezes esse tipo de função quando tem que se fazer para alguém da família, né? Então, às vezes a gente tem experiências que preparam a gente para dar suporte para que essas pessoas possam ter uma boa morte, né, ou um bom nascimento. Na verdade, a morte e o nascimento, eles não são coisas muito distintas. E durante a morte a gente tem uma resultante de todos os processos que a gente teve durante a vida. Mas uma pessoa com esse tipo de conhecimento, que ajuda alguém a morrer, é uma pessoa que pode auxiliar muito nesse processo. Então é um tipo de especialização e como as outras especializações, ele costuma levar em média de 30 a 60 anos para alguém ser considerado um especialista em passagens. Bom, a próxima especialização muitas vezes é considerada uma subespecialização dos evocadores, mas ela é uma especialização em si também. A gente chama de especialistas de visão
ou eruditos. São pessoas que se especializam em interpretação de sonho, elas se especializam em decifrar talismãs, decifrar sinais, decifrar, por exemplo, mistérios ou onde coisas estão escondidas. Elas treinam para desenvolver essas habilidades e também se especializam em decifrar textos. Então, são pessoas que conseguem ter as chaves para abrir e encontrar os segredos. E elas dedicam a vida delas a trabalhar para que a energia se abra e traga as revelações para elas. Muita gente perguntou, não tem especialistas em sonho? Na verdade, todo o Fanxi tem que tem que ter um trabalho de sonho muito forte, porque a nossa linhagem trabalha dormindo, trabalha acordado, e todos eles precisam ter essa conexão com o mundo dos sonhos muito, muito intensa. Então, para a gente, a yoga dos sonhos é um dos pilares centrais das práticas, todo mundo tem que saber. Por isso eu não tenho uma especialização. Mas, por exemplo, dentro dos curadores, tem algumas práticas em que eles vão aprender a liberar bloqueios e, entre aspas, curar nos sonhos as pessoas e eles mesmos. Então, tem algumas práticas para isso e são muito intensas, mas todo mundo tem que desenvolver. Então, os especialistas em visão, ou os eruditos, como a gente chama, eles não são só especialistas em sonhos, mas eles são especialistas em decifrar a energia, em decifrar os mistérios, em revelar as coisas que estão ocultas e escondidas. Também encontrar objetos, encontrar água, encontrar fluxos energéticos, etc. Então a gente chama esse tipo de especialidade de especialista em visão. Tem muitas práticas específicas para os especialistas em visão. A próxima especialização são os especialistas nas artes das sombras ou nas artes negras, como a gente diz, ou magia negra, propriamente dito. Essa parte é polêmica e eu fiquei um pouco indeciso se eu exporia isso publicamente ou não, já que a gente está expondo as especializações todas, né? No fim, eu achei melhor expor, porque isso pode ajudar muitas pessoas, principalmente pessoas que têm ligação com essa força mais escura, essa força mais pesada e densa do universo. Então, primeiro, a magia negra não é necessariamente uma coisa ruim, mas dependendo de como você faz, de como você usa, de como você aplica e do que você faz com ela, ela pode se transformar em uma coisa extremamente destrutiva, inclusive para quem pratica. Um bom feiticeiro que entende de magia negra, ele sabe que se ele, por exemplo, amarrar uma coisa em alguém, ele corre o risco daquilo ser descoberto e daquilo ser mandado de volta para ele e arrebentar ele. Então, só não tem esse conhecimento quem realmente não tem um bom estudo ou um bom professor ou não estudou o suficiente para fazer esse tipo de coisa. A gente tem uma ideia muito distorcida sobre a magia negra e muitas pessoas pensam, por exemplo, que por eu estar usando por exemplo, um nome sagrado ou santo ou que teoricamente traz coisas boas, que eu sempre vou fazer coisas boas. Uma vez eu estava em um ritual com uma amiga e nesse ritual ela tocava maraca. E daí a vizinha dela pôs o joelho no chão e começou a fazer as orações. E ela estava evocando o nome de Jesus. Então ela começou a orar em línguas, ela começou a, a chamar, né, para atacar a vizinha macumbeira dela, né, sendo que macumba é um instrumento musical, mas enfim.
Então ela estava usando um nome sagrado e santo para atacar a vizinha dela. Isso não tem amor, isso é magia negra, isso é feitiçaria. Ou às vezes quando você quer curar alguém à força, alguém que não quer essa cura, ou quando você quer ajudar alguém que não quer ajuda e você força, isso também é magia negra. Né? Então magia negra tem a ver com forçar uma coisa que não foi consentida, entre outras coisas. Mas ela pode ser muito produtiva. Por exemplo, eu já fiz uma vez um trabalho para um moço que estava ameaçando a família. Então ele usava droga e ele ameaçou matar a esposa e os filhos. Daí eles vieram pedindo socorro. E eu pensei, eu tirei os oráculos, eu vi se eu realmente devia pegar esse caso ou não. Mas daí eu consegui encontrar uma forma de fazer com que ele se machucasse. Então eu fiz um tipo de trabalho para que ele machucasse o pé. Ele pisou num prego e ficou sem conseguir andar. Então ele ficou durante alguns dias sem poder pôr o pé no chão. E daí a esposa dele teve que cuidar dele, e os filhos também. Né? Então, como ele se machucou muito com isso, ainda teve uma infecção de leve, ele acabou tendo que receber ajuda. Nisso, eles conseguiram curar o processo e ele começou a procurar tratamento, etc. Então, tem formas produtivas de se usar o ataque espiritual, etc. E isso pode ser muito curativo. Então, às vezes, quando a mãe dá chicotada ou ela puxa a orelha, a gente pode conseguir a cura. E às vezes isso precisa vir através de uma evocação maligna. E não necessariamente essa evocação maligna é para trazer o mal. Né? Tem várias histórias, por exemplo, de santos da Igreja Católica que fizeram orações. Tem uma santa, que inclusive é a santa da cidade onde eu nasci, que é Santa Rita, que vendo que os filhos iam se mover numa briga, iam matar, etc., rezou para que Deus tirasse a vida deles e para que eles não fizessem mal. Então, ela sempre tem aquela coisa, né? Se eles forem fazer mal e desgraçar a vida deles, que a vida deles seja tirada desse mundo. Então, ela evocou a morte deles com isso. E a gente pensa, nossa, mas é uma santa. Mas a nossa visão aqui no Ocidente é bem distorcida sobre o que é feitiçaria e magia negra. Agora tem umas pessoas que são muito toscas, que elas fazem orações e amarrações e mandam energia pesada para a pessoa e mantém ela amarrada. Por exemplo, fazendo um boneco de voodoo para que a pessoa fique presa num tipo de feitiçaria. Tem muitas pessoas que têm condutas diferentes, mas se uma coisa dessa cai na minha mão, se uma pessoa assim cai na minha mão, eu mando de volta muito, muito pesado. Porque uma coisa é você, com a ajuda do céu, poder interferir e ajudar através dessas artes uma família ou alguma situação em que realmente é útil. A outra é você ficar fazendo mal para as pessoas, ficar denigrindo e destruindo as pessoas sem um motivo, sem uma razão, fazer mal porque a outra pessoa está se sentindo mal, então é justo que ela possa fazer a outra pessoa sofrer. Isso não é digno, isso não é luminoso, isso não um bom feiticeiro de artes negras nunca toparia uma coisa assim. Isso tem a ver com uma cabeça precisando trabalhar, isso tem a ver com o coração precisando trabalhar. Então a gente precisa ter cuidado, porque a gente não pode ficar brincando de Deus aqui, a gente não pode ficar brincando de interferir e mexer na vida das pessoas perpetuamente e ficar sempre interferindo e trazendo o mal para elas. Então, tem várias situações em que as artes negras são muito úteis e tem várias situações em que as artes negras elas desgraçam as vidas das pessoas de tal forma e, e quem faz o tipo de amarração, né, também se desgraça de tal forma que não vale a pena. Eu conheço uma maga negra, conheci, aliás, que tentou destruir a vida de um cara
E o que ela fez para ele, quando se voltou contra ela, veio como um tiro na cara dela. Então ela não está mais aqui hoje em dia, e isso é muito pesado. Então, alguém que trabalha com as artes de ataque espiritual, é alguém que precisa limpar muito o coração, precisa limpar muito o ego, e precisa estar aberto a ver se realmente deve interferir ou não. As pessoas que estudam essas artes, elas precisam ter muito conhecimento de energia, ter muito conhecimento do mundo espiritual, ter muito conhecimento sobre as divindades e os lados escuros que essas divindades têm, e principalmente conhecer muito bem sobre a sua própria natureza e a natureza humana. Precisa praticar muita meditação, um mago negro. Por vezes, os magos negros são, a gente chama de mago negro porque é mais chamado assim, mas os feiticeiros que trabalham com essa parte sombria, os alquimistas que trabalham com essa parte sombria, eles tendem a muitas vezes ser chamado como uma subespecialização de exorcismo, mas na verdade é outra arte. A próxima especialização que eu quero falar é uma especialização que a gente chama de especialistas em calendário, ou especialistas em elixir das estrelas, especialistas em observação de planeta, etc. Hoje em dia a gente avançou muito, mas nas épocas antigas precisavam ter as pessoas especialistas em mapear o céu e outras coisas, também para entender como funcionavam os movimentos em relação às estações, em relação aos marcos e etc. Hoje em dia, para a gente, uma lua cheia não é tanta coisa, mas se a gente pensar, mesmo há 100 anos atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, a gente precisa entender que quando era lua cheia, o céu ficava muito claro e as pessoas conseguiam enxergar bem à noite. E isso, em luas que tinham menos claridade, dificultavam isso. Então, por isso a maioria das festas eram feitas nas luas cheias. Da mesma forma, era importante usar o céu para conseguir contar o tempo. Então, os especialistas em calendário, a primeira grande especialidade deles é uma coisa que a gente chama de especialistas em cálculo de data propícia. Data propícia tem a ver com estudar as energias disponíveis em cada dia e como se utiliza e se aplica essa energia. Por exemplo, tem dia em que a gente tem muita energia de briga, que às vezes um conflito pequeno vira uma coisa enorme. Tem dia que a gente tem energia boa para casamento, dia que a gente tem energia boa, não que os fantis façam casamento, tá? Não é uma coisa que nós realizamos. Tem dias, por exemplo, que são bons para fazer negócios, tem dias que são bons para fazer vocação, tem dias que são bons para fazer banimento, tem dias que são bons para você trabalhar a sua energia de uma forma ou de outra. E tem uma coisa muito especial que a gente chama de elixires. Né? Hoje em dia é muito fácil, a gente entra na internet, no Google, digita lá e pega um calendário, e o calendário que a gente usa aqui no Ocidente não tem nada a ver com nada, ele é baseado em nada, ele é um recorte de vários calendários, então talvez a gente não possa sentir tanto como é você estar alinhado com as forças naturais do Sol, da Lua e das estrelas, porque o jeito como a gente conta tempo, ele não leva em consideração quase nada. Nem os equinócios e solstícios são respeitados nesse calendário, eles estão em dias aleatórios, assim. Então a gente deveria usar melhor esse tipo de energia. E os especialistas em mapear isso são os especialistas em calendário. E por que a gente também chama eles de especialistas em elixires? Como eles têm todo o conhecimento para saber as energias que estão disponíveis, eles conseguem canalizar essas energias e saber, por exemplo, épocas específicas para a gente fazer determinadas danças, épocas específicas para você poder fazer determinados rituais, épocas específicas para você captar determinados tipos de energia. Né? A prática mais comum é o que a gente chama de captação dos elixires da lua. Então você tem, por exemplo, o ápice da lua cheia de inverno. Você tem como captar a energia e alquimizá-la no seu corpo, ou transferir isso para a água, ou transferir isso para uma mistura.
de ervas, ou mesmo aplicar essa energia de alguma forma, canalizar essa energia de alguma forma, a gente tem como evocar energia que é capaz de curar os malefícios que o frio pode fazer. Então, ela pode ajudar o corpo a se curar de resfriados, a se curar, por exemplo, de você ter tido algum tipo de exposição que abaixasse muito a temperatura, ou de uma parte do seu corpo que esfriou demais por algum motivo. Então, esse elixir é muito útil para curar os problemas, ajudar a curar, né? Os problemas que o frio pode vir a trazer. Né? Então, tem vários tipos de elixir, etc. E os especialistas em calendários também têm esse tipo de conhecimento. Além de saber e conseguir mapear os melhores dias em que as energias estão disponíveis, em que as estrelas estão em elementos específicos, os planetas estão em elementos específicos, o conhecimento dos Fanxi sobre o céu, sobre a montagem dos calendários e etc., que é muito semelhante ao que os maias faziam, que os toltecas faziam, e muitas outras tribos, tipo o pessoal da Sibéria, o pessoal da África, tanto do Egito quanto da parte de baixo, né, ou mesmo na Europa antiga, eles têm a ver com esses processos. Uma vez que a gente possui esse conhecimento, a gente sabe o tipo de energia que está disponível e a gente sabe como lidar com essa força. Então, existem outras especializações, mas eu acredito que aqui a gente fecha com as mais importantes. E como que alguém pode se especializar? Primeiro, geralmente nos primeiros 2, 3, 4 anos, depois que alguém é iniciado como Fanxi, ou seja, alguém fez o caminho do pescador até a terceira fusão, onde a gente ilumina o coração divino e lembra ele de que ele é divino, de que ele tem esse amor infinito que consegue reconhecer todos os seres com o mesmo amor, tudo que é criado com essa mesma força. E depois a gente se inicia, ganha o caldeirão, ganha um nome, aprende a usar a força dos sonhos, aprende a usar a força do vapor que a gente consegue gerar dentro do corpo, né? E vai aprendendo algumas outras coisas. A pessoa ela precisa experimentar diversos caminhos para ela descobrir sobre como ela vai agir nesse mundo. Então, se ela vai ser uma pessoa que vai trabalhar com orientação, se ela vai trabalhar em estudar as posições das estrelas e como canalizar a energia que chega até esse planeta, né? Se ela vai aprender, por exemplo, ataque espiritual, se ela vai aprender sobre como limpar a ação da energia negativa dos demônios, que é o caso dos exorcistas, ou como trabalhar para auxiliar a autocura dos seres, que são os curadores, etc, etc, etc. Então, é importante que depois de alguns anos o Fanxi se especialize. Se ele não se especializar, a gente começa a olhar torto, tipo, mas que estranho, parece que ele não decide, né, o caminho dele. A especialização ajuda a gente a encontrar a nossa facilidade e ajuda a gente a expressar o amor e a força que a nossa função humana traz. Então, se a gente fosse para estar como um ser de luz lá, voando pelas estrelas, não faria sentido a gente vir em carne, a gente ter essa experiência humana, ter a família e etc. Então, já que o nosso espírito ele se manifestou dessa forma, a gente precisa trabalhar e ajudar o mundo espiritual e também o mundo manifesto, o mundo dos homens, né, dos animais, etc., a encontrarem essa harmonia. Uma vez que eu me sinto bem no meu coração, eu quero que todas as pessoas possam se sentir bem. Então, isso dá sentido à nossa vida. Uma vez que eu me sinto útil, que eu descubro que eu posso fazer uma coisa bem e que essa coisa tem o poder de transformar o ambiente em que eu vivo, né, e eu realmente posso ser útil para a presença divina que tem em todos os seres, de fato eu posso
pelo menos ter uma vida mais tranquila, e não tranquila no sentido de parada, mas tranquila no sentido de sentir que o coração que o céu colocou em mim realmente vale a pena. As pessoas que passam a vida no egoísmo, no ego, que elas passam a vida sem ajudar os outros seres, que elas passam a vida sem se autoaperfeiçoar, que elas passam a vida sem se abrir para o mundo espiritual, elas vão chegar no fim da vida com uma angústia enorme. E essas pessoas precisam muito de alguém que possa ajudar elas a entender que o processo do fim da vida vai levar a algo maior. Mesmo que essa pessoa seja um ateu, ela não precisa acreditar que existe uma força divina com esse nome, mas ela precisa acreditar que o fim dela enquanto humana, o fim dela enquanto essa configuração de pessoa, de carne, de vida que flui nessa carne, ele vai ser amparado e no momento da passagem ela pode tranquilizar o coração dela e se entregar para essa quebra, né, do paradoxo humano. Como taoísta, a gente não quer quebra, a gente quer união. Então a gente quer que no momento da morte, né, se você precisar passar pela morte, que pelo menos toda a sua inteligência possa seguir para o caminho da luz infinita, possa seguir para o abraço da força divina que gera tudo o que existe, essa força motriz existencial. Certo? Muito obrigado.